Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula, com relação à nossa playlist Limites Infinito e Limites no Infinito, veremos a seguinte questão. Qual o valor de limite, quando o x tende a zero pela direita, de x vezes logaritmo natural de x? Aqui temos o gráfico da função y igual a x e também o gráfico de y igual a ln de x. E nós veremos a resolução dessa questão agora. Vamos então à resolução deste limite envolvendo uma função polinomial e o logaritmo natural. Bom, eu vou fazer de dois modos, tá? O primeiro, irei utilizar uma mudança de variável e no segundo, irei aplicar diretamente a regra de L'Hopital. Bom, vamos fazer assim, seja u igual a menos logaritmo natural de x. Essa será a nossa mudança de variável. De modo que eu passo o menos para lá, tá? Eu vou ter então que Lm de x é igual a menos u, e isso implica que meu x é e elevado a menos u, tá? Estou invertendo a função logarítmica. Bom, note que se x tende a zero pela direita, tá? Nós vamos ter o seguinte aqui, nós vimos, estava ali o gráfico ali da função logaritmo natural de x, tá? Então, se x tende a zero pela direita, a função logarítmica vai para menos infinito. Com esse menos da frente, então o meu u, ele vai tender a mais infinito, tá? Então eu sempre tenho que mudar também a tendência aqui. X tendia a zero pela direita, agora a variável u vai tender a mais infinito. Bom, eu tenho meu x, eu tenho um logaritmo aqui que é menos u, então vamos continuar a nossa resolução. Assim, o limite, quando o meu x tende a zero pela direita de x logaritmo natural de x, isso é igual. Observe também, gente, olha, que se eu substituir isso aqui diretamente, tá? Então, aqui está indo para zero, x tende a zero pela direita, então esse x aqui é zero. E o logaritmo está indo para menos infinito. E zero vezes infinito, ou menos infinito, é uma indeterminação matemática, tá? Então, nós vamos fazer essa substituição aqui. Vai ficar limite, quando o meu u tende a mais infinito, no lugar do x, eu troco por e elevado a menos u, e no lugar do ln de x, tá aqui, eu troco por menos 1. Então, eu terei limite, quando o meu u tende a mais infinito. Aqui eu posso também tirar aquele menos do limite, deixa do lado de fora, tá? E eu também posso inverter aqui, ó, elevado a menos u é 1 sobre e elevado a u. Estou usando propriedades de potências. Agora, observe que nesse limite aqui, eu tenho, o u vai para infinito, então aqui vai ser infinito. A função exponencial é sempre crescente, também vai para infinito. Então, eu tenho uma indeterminação matemática do tipo infinito sobre infinito. Portanto, nós iremos utilizar a regra de L'Hopital. Então, eu terei menos o limite. E como é que funciona a regra de L'Hopital? Eu irei derivar o numerador em relação a u e o denominador.
Então, a derivada de u dá 1 e a derivada de e elevado a u é e elevado a u, tá? E sendo e elevado a u uma função crescente, então aqui está indo para infinito. 1 sobre infinito está tendendo a zero. Com menos à frente é menos zero, mas é igual a zero mesmo, tá? Então, esse limite aqui de x, ln de x, quando o x tende a zero pela direita, é igual a zero, tá? Esse foi o nosso primeiro modo de resolver essa questão de limite infinito. Vejamos aí como podemos resolver ela sem usar mudança de variável, tá? Vocês irão notar que a resolução é até mais simples, mas sempre tem que colocar numa forma em que podemos utilizar a regra de L'Hopital, que no caso seria as indeterminações de zero sobre zero e infinito sobre infinito. Então, vamos escrever o nosso limite aqui. Limite, quando o x tende a zero pela direita, de x, ln de x. Aqui está indo para zero e aqui está indo para menos infinito. Desta maneira, eu não posso utilizar a regra de L'Hopital. Então, eu vou fazer assim, ó, um seguinte truque aqui. X tende a zero pela direita, tá? Eu irei deixar o logaritmo no numerador e vamos dividir aqui, passar o x dividindo. Então, ele vem aqui para baixo como 1 sobre x, tá? Seria... aqui tem x, é x sobre 1, tá? Ele vai lá para baixo aqui. Por quê? Na divisão, ó, como você tem assim, a dividido por 1 sobre b. Mantém-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o produto AB é igual a dividido por 1 sobre b. É essa a propriedade que eu estou utilizando. Agora, observe uma coisa. Ó. Aqui está indo para menos infinito. E quando o x tende a zero pela direita, 1 sobre zero pela direita é mais infinito. Pronto. O limite nesse formato está em condições de utilizar a regra de L'Hopital. Então, vamos aplicar L'Hopital. Eu sempre uso um LH ali, para falar que eu estou usando o L'Hopital. Vai ficar limite, quando o x tende a zero pela direita, a derivada de ln de x é 1 sobre x, e a derivada de 1 sobre x, tá? Deixo para vocês fazer com calma, é menos 1 por x quadrado. Por quê? Porque 1 sobre x é x elevado a menos 1. Aí eu dou uma cambota no menos 1 e subtrai, fica menos x elevado a menos 2. Ou menos 1 por x quadrado. Bom, então continuando aqui o cálculo do limite, x tende a zero pela direita, conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que seria menos x quadrado por 1, tá? Ou seja, o nosso limite é x tendendo a zero pela direita. Posso tirar também aquele sinal negativo, tá? Do limite. E simplificando x quadrado com x, eu tenho x. E limite de x, quando o x tende a zero pela direita, é zero. Tá aí, então, no canal Fatos Matemáticos, mais um limite resolvido passo a passo. Convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades.